Boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a essa live, ao nosso terceiro encontro aqui da Jornada da Protagonista. Então, vamos chegando, mulheres extraordinárias, seres extraordinários, vamos chegando. Vamos falar sobre a nossa postura em relação à vida. Eu quero que vocês comecem a se observar e perceber como que você tá perante a vida. Qual é a tua postura em relação à tua vida? E aí eu vou trazer aqui algumas chaves para vocês. Quando a gente tá naquele modo de só ali comprometida com o outro, ajudando o outro, sabe? Sempre disponível para o outro, sabe? Parece que a tua vida, você vive a vida em função do outro, para fazer as coisas para o outro. E você tá em último lugar. Sabe aquela coisa assim, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso pro trabalho, eu tenho que fazer isso pro outro, tenho que fazer pro namorado, pra minha mãe, eu tenho que levar não sei quem no médico, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... E você tá sempre por último da tua lista. Ou às vezes nem por último, você nem tá na tua lista. Você sempre acha que vai ter tempo pra você. Ah, depois eu faço isso. Quando é pra você, você deixa pra depois. Sabe? Aquela coisa assim. E quando você resolve arrumar um tempo pra você, alguém te liga, alguém pede alguma coisa, você para de fazer aquilo e vai fazer pro outro. Então, meus amores, eu preciso trazer para vocês. Se vocês estão vivendo a vida dessa forma, se deixando por último na tua lista de prioridade, sempre deixando a tua vida, as tuas coisas, o que é para você, para depois, quando você vive a tua vida dessa forma, você está sendo uma mera espectadora da tua vida. Essa é a tua postura diante da tua vida. Você é uma mera espectadora. Então vamos pensar assim. Eu gosto muito de analogias, né? Eu sou uma pessoa, quem está acostumada, assim, quem está acostumada comigo, né? Ver as lives, fazer curso, enfim, sabe que eu sou muito prática. Eu gosto de, vamos botar aqui, vamos fazer uma analogia, sabe? Se visualize em tal situação. Eu gosto muito dessa forma que eu acho que fica mais prático e mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, imagina como se tivesse realmente um grande teatro. Então, quando você tá nessa postura de espectadora, sempre colocando os outros na tua frente, como se a tua vida fosse moldada, guiada em função dos outros, você tá sentada ali na plateia da tua vida. A tua vida lá, o palco, né? A tua vida tá acontecendo e você tá sentada na plateia. Dentro desse teatro, tem pessoas que estão lá fora, que nem sequer se permitem entrar nesse teatro e sentar na plateia para assistir. Esses tipos de pessoas são as pessoas que a gente chama de conformadas. Elas assumem essa postura de conformadas. Elas realmente acham que assim, é isso mesmo, elas já se conformaram com a vida que elas têm, elas não veem mais perspectiva de futuro, elas realmente não enxergam assim que pode ser diferente, que pode ser melhor, que pode mudar, sabe? Realmente elas veem uma pessoa prosperando, uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila e realmente elas acham que aquilo não é para ela, sabe? Ela já se conformou que a vida é isso mesmo, sabe? Que não tem como viver sem ansiedade, sabe? Viver uma vida próspera, uma vida feliz. E aí quando eu olho para essas pessoas, literalmente a sensação que dá é que essas pessoas, elas desistiram dela mesma, sabe? As pessoas que se conformam com uma vida mediana,
com uma vida medíocre é uma pessoa que desistiu dela mesma. Ela não tem mais perspectiva de um futuro melhor, de coisas melhores na vida dela. Entende? Essa é a pessoa conformada. Ela nem sequer senta na plateia da vida dela. Ela tá lá fora do teatro. E infelizmente, essa é a triste realidade. Infelizmente, a maioria das pessoas são essas pessoas conformadas. Infelizmente. E aí, meus amores, falei da espectadora, falei da conformada, e agora, imagina que você é aquela pessoa que assume as rédeas da tua vida. Você entende que você é a pessoa mais importante da tua vida. De fato, você entende que você chegou aqui e você está vivendo um grande filme, o filme da tua vida. E você é o personagem principal. Se você é o personagem principal, você tem o poder de fazer o que quiser sobre a tua vida. Quando você começa a internalizar que você tem o poder sobre a tua vida, você pega as rédeas e você entende que você está no comando, aí você assume a postura de protagonista. Claro, a gente precisa entender que tem várias coisas externas que não tá sob nosso controle, não tá sob nosso comando, né? Tem muitas coisas externas que o outro vai falar para você, você não tem controle sobre isso, né? O que vai acontecer no planeta, você não tem controle sobre isso, sabe? De você ficar doente, você não tem o controle sobre isso. Mas você tem o controle, você tem o comando de mudar a forma como você lida com tudo isso. Entende? Quando acontece algum desafio na tua vida, que não tem como você controlar, aquele desafio surgiu. Você tem o poder de lidar da melhor maneira possível com aquela situação, com aquele desafio. Você tem controle sobre isso, entende? Quando alguém faz uma crítica sobre você, né? Enfim, fala coisas ofensivas para você, não tem como você controlar aquela pessoa ali fora, mas tem como você controlar você mesmo. Tem como você comandar aqui dentro, aqui dentro. Isso você tem controle, entende? E é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala de assumir o protagonismo da nossa vida, tem a ver com isso. E por isso que a gente fala que essa jornada de autoconhecimento, a gente tem o poder sobre isso, entende? A gente não tem o poder sobre coisas externas, mas sobre a gente tem. E aí, claro, meus amores, para isso acontecer, a gente precisa olhar pra gente. A gente precisa se priorizar. A gente precisa começar a se colocar, né, lá no topo da nossa lista. Lembra? Então, por isso que eu quis trazer primeiro para vocês esse cenário. E aí, diante desse cenário, como que você sente que você está vivendo a tua vida hoje? Você ainda está como espectadora, lá, vivendo a tua vida em função dos outros? Sabe? Tá sentada ainda na plateia, até tem uma perspectiva de futuro melhor, que as coisas mudem, mas ainda vive muito ali de fazer as coisas para os outros, agradar os outros, né? E de novo, meus amores, é o que eu falo. O servir e o ajudar, ele faz parte do nosso propósito. Faz parte do nosso propósito. Mas a gente não tá aqui só para isso. Não é só isso. Lembra o que eu falei? Quem tava aqui na live de ontem, foi muito interessante, que eu falei assim, me veio um insight tão forte que eu trouxe para vocês, né? Que eu falei assim, não é possível que a gente não tenha consciência que a gente veio nesse planeta para assumir uma função, um propósito. Não é possível que a gente não tome consciência que a gente está aqui para nossa evolução. Claro que o servir, o ajudar, isso faz parte da nossa evolução, mas não é só isso.
sair daqui, o que você vai levar? Eu falei sobre isso ontem, isso veio, isso nem tava para eu falar e veio na live, né? Quando você sair daqui, qual o legado que você vai deixar? O que você vai levar? Sabe? A gente precisa entender isso. E isso é tão incrível, sabe, meus amores? A gente realmente começar a tomar consciência que essa vida aqui, ela é rara, ela é única. Mesmo se você acredita que você possa ter outras vidas, eu sou uma pessoa que eu acredito nisso também, mesmo que você acredite que você já teve vidas antes, você tem essa e vai ter outras, a gente precisa entender que essa vida, nessas condições, com essa aparência, da forma que eu tô, com as pessoas que eu vivo, essa vida, exatamente essa vida, essa aqui é única. Você não vai ter outra oportunidade como essa. Então, perceba a preciosidade da tua vida humana e viva a tua vida com sentido, com significado. Quando você começa a viver a tua vida de forma intencional, de forma significativa, você se torna a protagonista da tua vida, sabe? Você entende que você é a pessoa principal da tua vida. Você chegou aqui, quando você chegou aqui e abriu os olhinhos, começou o teu filme. Começou o teu filme, mulher. E aí? Você tem sido a atriz principal da tua vida? Sabe? É isso. A gente precisa, de fato, começar a internalizar isso. Esse personagem que eu tô vivendo aqui, nessa vida, nessa existência, eu tô vivendo como o principal? Eu sinto que eu sou a pessoa mais importante da minha vida? Ou você tá se deixando para depois, achando que esse depois vai chegar? Enquanto você continuar se deixando para depois, é para depois que você vai ficar. Sabe por quê, meus amores? Porque sempre vai ter demanda. Sempre vai ter pessoas que precisam de ajuda. Sempre vai ter pessoas que vai vir para você e querer a tua ajuda e te entregar as responsabilidades delas. Sempre vai ter. Então, enquanto você continuar vivendo ali, em função dos outros, sempre querer ajudar os outros, lembra que eu falei do arquétipo da salvadora, da cuidadora? Não adianta. A gente sempre vai ficar nessa demanda. E aí, o tempo vai passar. E o que acontece? O tempo passa. E aí aí começa a vir aquela sensação de frustração, de tristeza, de decepção. Aí vem a culpa. Por isso que a gente trabalhou. Ontem eu trouxe a questão da culpa. Aí a gente se sente culpado, né? Nosso tempo passou, e aí? O que eu fiz por mim? Sabe? E aí vem o cansaço. E aí muitas vezes a gente se culpa, como eu já escutei muitas vezes dentro dos meus atendimentos. Desi, e aí hoje em dia eu me culpo porque eu quero continuar ajudando os outros, mas eu não tenho a mesma paciência de antes. Porque você tá cansada, porque você tá sobrecarregada, porque você a vida inteira carregou o mundo nas costas. Entende? Então é muito importante a gente entender isso, a gente entender a postura que a gente tá e aonde a gente quer chegar, tá? E aí agora a gente vai falar sobre as características propriamente ditas, né? Desi, maravilha, entendi. Olho agora, vejo que eu ainda tô como uma espectadora da minha vida. Mas como que eu faço para assumir esse protagonismo? O que eu preciso, né, para eu assumir? E aí a gente vai falar sobre as características. Deixa eu ver aqui, meus amores, que eu vi que muitas pessoas escreveram. Eu era muito assim, estou mudando. Adri, cheguei, que bom. Pedrinho, querido, seja bem-vindo. Como eu sempre falo, adoro os homens aqui para conhecer um pouco, escutar sobre o nosso universo feminino. Adoro, seja muito bem-vindo. Estou aqui, estamos no nosso terceiro encontro da jornada da protagonista. E claro, quando a gente fala de protagonista, uma pessoa protagonista. Então, é para todo mundo, né?
Então aproveite também, escute com sabedoria, receba também sobre esses ensinamentos. Então vamos lá, vamos falar das características da protagonista. Então, mulheres, homens, seres maravilhosos, para você assumir o protagonismo da tua vida, o que você precisa? 3 elementos essenciais que um protagonista precisa, tá? Primeiro, autorresponsabilidade. Adoro falar sobre isso. Quando eu escutei essa palavrinha a primeira vez, eu fiquei assim, interessante, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é simplesmente você, de fato, entender, internalizar que você é responsável pela tua vida. Você é responsável por tudo que você faz. Você é responsável por tudo que você conquista. Então, para de ficar culpando o governo, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, a economia, pelas coisas que você não tem. Se você não fizer por você mesma, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Enquanto a gente ficar preso, procurando culpados, procurando desculpas, as coisas não vão andar. Lembra que eu falei ontem? Olha o nosso arquétipo da criança ferida. Quando a gente está preso, vivendo a partir das lentes e da perspectiva da nossa criança ferida, a gente vai ficar reclamando, a gente vai tender a procurar culpados, né? A gente vai tender a achar desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito. Entende? Então, autorresponsabilidade tem a ver com isso. Lembra, você é a personagem principal da tua vida. Você é responsável pela tua vida. Aconteceram muitas coisas, muitos desafios, sabe? Muitas influências, talvez negativas, coisas negativas te falaram muita coisa negativa, fizeram muita coisa negativa com você, fizeram. Mas agora, você, quanto adulta, madura, você precisa trazer o comando para a tua vida, sabe? Olhar para isso, assumir as rédeas e ser responsável. A partir de agora, o que eu posso fazer para mudar isso? Lembra outra chave que eu trouxe ontem? Muitas das coisas que aconteceram com você na tua infância, né, ou adolescência, mas principalmente na infância, não tinha como você controlar. Foi algo involuntário, né? Então eu falo, você não tinha ali, foi inconsciente. Só que hoje, você, quanto adulta, você pode fazer a escolha consciente de mudar isso, tá? O que aconteceu com você antes foi inconsciente, não tinha como mudar, você não sabia como fazer diferente. Agora, você pode tomar a decisão, fazer a escolha de mudar os teus comportamentos, tá? Assumindo que você é responsável pela tua vida. Autorresponsabilidade, entendendo que você não tem controle sobre o que os outros fazem ou falam, mas você tem controle sobre você. Você é responsável por tudo que você faz, por tudo que você conquista, tá? Autorresponsabilidade. E aí, tem uma coisa interessante também, ainda pegando sobre essa palavrinha. Eu lembro, quando eu escutei isso a primeira vez, né, dá aquele baque. Quem escuta isso a primeira vez, você é responsável pela tua vida. Primeiro, dá aquela sensação assim de, uau, agora sou eu comigo mesma, né? Parece que é aquela sensação de muito peso, sabe? Caraca, Dezinho, mas então agora você tá jogando toda a responsabilidade para mim? Mas olha que interessante. Quando você pega essa informação, e aí assim, Desi tá dando essa informação assim como eu recebi lá no início. Mas depois, conforme você vai assimilando, você vai percebendo que a autorresponsabilidade não traz peso, pelo ao contrário.
Isso traz uma leveza na sua vida, porque você começa a entender que você não precisa mudar o mundo, você não precisa mudar a economia, você não precisa mudar o governo, não precisa mudar a política, não precisa mudar o teu marido, não precisa mudar a tua mãe, o teu pai. A única pessoa que você precisa mudar é você mesmo. É uma única pessoa. Antes disso, você achava que tinha que mudar o mundo, que estava tudo errado, que está tudo de cabeça para baixo. E aí era muito difícil, porque como que você vai mudar o mundo? Né? Não que não esteja de cabeça para baixo, mas assim, você sente que não é mais a tua responsabilidade mudar o mundo. Você só traz para dentro e fala assim, uau, eu vou mudar. Porque eu mudando, eu mudo a maneira de como eu vou enxergar o mundo. Eu mudo as minhas lentes, a minha percepção perante ao mundo. Isso eu posso mudar. E aí fica muito mais leve a jornada. Fica muito mais leve, meus amores, porque você só tem que mudar uma pessoa. E aí é muito mais prático, mais rápido e mais leve, tá? Eu garanto isso para vocês, eu falo, porque eu fui essa pessoa que quando eu consegui mudar essa percepção, a vida ficou muito mais leve, tá? Então não sintam esse peso, a autorresponsabilidade como um peso, mas sim como uma leveza na vida de vocês. E quando a gente fala em autorresponsabilidade, a gente precisa ter, eu falo que assim, que tem uma palavrinha aí que está associada à autorresponsabilidade, que é o comprometimento. Quando você tem autorresponsabilidade, você tem comprometimento em relação a você e aos seus objetivos. E aí eu deixo uma perguntinha para vocês, porque o exercício que eu vou deixar lá dentro do grupo é justamente o primeiro exercício que eu vou trazer para vocês é em relação a isso. Qual o grau de comprometimento que você tem em relação a você mesmo? Qual o grau de comprometimento que você tem consigo mesma? E aí eu vou deixar exercício para vocês aprenderem, para vocês começarem a se comprometer mais com você mesmo. Para você conseguir se comprometer mais com os teus objetivos, com o que você quer na tua vida, tá? E aí a gente vai trabalhar nisso. Vou trazer lá esse exercício sobre autorresponsabilidade e comprometimento, tá? Então, o primeiro elemento essencial que uma protagonista precisa ter é a autorresponsabilidade. Segundo elemento, desenvolver clareza. Meus amores, eu falo bastante sobre isso. A gente precisa ter clareza. Uma pessoa que é protagonista da tua vida, que é protagonista sobre a própria vida, ela tem clareza sobre o caminho dela. Aonde ela quer chegar. Por que ela quer chegar. Entende? Se você não sabe para onde você vai, você fica ao léu. Se você não sabe exatamente aonde você quer chegar, você não vai chegar. Entende? Você fica é um barco à deriva. Então é muito importante a gente ter clareza da onde a gente quer chegar. Então assim, quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? A gente precisa começar a tirar isso daqui e ficar aquela coisa vaga. Ah, eu quero ter sucesso. Tá, o que é sucesso para você? Como que você quer alcançar? Você quer ter sucesso aonde? É o quê? Na tua vida profissional? Aí, o que é ter sucesso na tua vida profissional? Escreve. Qual o teu objetivo em relação à tua vida profissional? Qual o teu maior objetivo em relação à tua saúde? Né? Algumas pessoas falam, eu quero ser uma pessoa saudável. Tá, mas você precisa botar um objetivo. Por exemplo, eu quero perder 10 quilos. Ponto. Ou eu quero me alimentar melhor. Ponto. Quando você tem claro, né, aonde você quer chegar, enfim, qual que é o teu objetivo principal, aí você vai traçar o como.
Porque primeiro você precisa definir o que você quer. E aí você vai começar a traçar estratégias de como chegar lá. E principalmente, no meio disso tudo, você tem que ter um porquê muito forte. Por que você quer isso? Ah, eu quero ter sucesso profissional, Desi. Eu quero ganhar tanto por mês, sabe? Eu quero fazer isso. E ter um porquê forte. Quando você tem um porquê forte, é isso que vai te sustentar. Então, assim, eu quero isso porque realmente eu quero ser feliz, eu quero ser realizada profissionalmente, eu quero ser inspiração para o meu filho, sabe? Eu quero dar o melhor para minha família. Então, assim, tenham porquês muito forte. É isso que vai ajudar, é isso que vai sustentar, sabe? De você fazer aquilo que vai permitir com que aquilo seja inegociável para você. E aí a gente vai falar sobre isso. Fiquem tranquilos que isso tudo vai estar dentro do exercício que eu vou enviar para vocês, tá bom? Eu vou passar lá uma planilha, né? Planilha não, eu montei um mural de metas, aonde eu vou colocar assim, tem as áreas, por exemplo, saúde, profissional, enfim, tem várias, financeiro, né? Então assim, qual o seu objetivo nessa área, né? Por que você quer alcançar isso? O que você acha que é o melhor a fazer, né, para você alcançar isso? Então, é legal para vocês começarem a escrever. Lembrem-se, meus amores, assim, geralmente, por exemplo, eu passei um exercício parecido com esse numa imersão que eu dei em janeiro desse ano. Então, o que eu fiz para o pessoal? O que eu trouxe para o pessoal? Mural de metas, mapa de visualizações, né? Mapa dos sonhos, tá? Que eu também vou mostrar para vocês lá no exercício. Mapa dos sonhos. E aí, isso eu mostrei em janeiro. E geralmente eu falo pro pessoal traçar essas metas, né? Fazer esse mural de metas, mapa dos sonhos, tem outra coisinha que eu vou falar daqui a pouco, para um ano. E lembrem-se que a gente tá há exatamente 6 meses para fechar o ano. Então pensem que assim, vocês têm 6 meses, dá tempo ainda. Como que você quer fechar o teu ano de 2024? Se enxerga, projeta o que você quer, sabe? Então defina as tuas metas, defina o teu como. Tenha objetivos claros, bota os teus sonhos de forma clara e aí traça esse como, com estratégia, com meta, tá? Então aproveitem, amores, eu vou deixar esse exercício para vocês. Geralmente eu passo esses exercícios dentro de curso, dentro de mentoria, eu vou deixar para vocês, tá? E na verdade, eu vou explicar melhor esse exercício amanhã na nossa aula fechada, principalmente o exercício que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas eu vou deixar para vocês e aí amanhã eu vou explicar melhor como fazer, tá bom? Então, maravilha. Segunda característica, a primeira característica foi autorresponsabilidade. Segunda, clareza. Uma protagonista, ela precisa desenvolver bem a clareza da onde ela quer chegar, né? Da onde ela quer chegar, como ela vai chegar. E, por último, a terceira característica da protagonista é a decisão. Uma pessoa, para ser protagonista, ela precisa ser uma pessoa decidida, determinada, com iniciativa, né? Então, assim, eu botei a decisão. Então, pensa na decisão para o protagonismo da tua vida, né? Como que ela influencia? Então, assim, uma pessoa que é protagonista da sua vida, ela sabe para onde ela quer ir e ela decide que ela vai. E nada, nem ninguém vai parar ela, sabe? Ela é fiel ao que ela se propõe. Ela é decidida, ela é fiel, ela honra a própria palavra, sabe? E ela não vai arrumar desculpas para aquilo que precisa fazer. Então, assim, traça as metas
e ela já sabe para onde ela quer ir, ela decide que ela vai, ela é fiel a isso e não arruma desculpas. Como que a gente faz para não arrumar desculpas? Primeiro a gente precisa entender o que é inegociável pra gente, né? Porque a desculpa, quando você arruma desculpa, é que você está negociando. As tuas partes, lembra? Eu nem entrei nisso nessa live de hoje, mas a gente falou bastante no nosso primeiro encontro e no segundo encontro. Falamos da nossa psique, que são divididas em partes, em instâncias, né? Falamos da criança interior, do adulto interior, do crítico interior. Então, o que acontece? Por que muitas vezes a gente procrastina? Por que a gente não faz aquilo que a gente gostaria de fazer? É as nossas partes negociando, arrumando desculpas. É a nossa criança lá querendo não fazer nada. E a nossa adulta quer fazer e a criança não quer fazer. E aí, quando a gente está com a nossa criança muito ferida, é a criança que está no comando. Então, ela vai vencer. E você vai ficar lá, sem fazer o que precisa fazer, né? Então, por isso que a gente fala que, assim, para assumir o protagonismo da tua vida, você precisa conversar, acolher a tua criança, entende? A tua adulta, parentalidade, você precisa fazer esse papel de parentalidade, que é assumir o teu pai e a tua mãe, acolher a tua criança, né? E assim, resgatar a tua adulta, assumir a tua adulta no comando. E aí, como eu falei ontem também, isso não quer dizer que às vezes quando a gente fala adulto, nossa, parece que a gente vai afogar a nossa criança, não é isso. A gente vai acolher, abraçar, com muito carinho, com muito amor, a gente vai ouvir a nossa criança, a gente vai ver a nossa criança, a gente vai brincar. Na verdade, a gente vai libertar a nossa criança, para que ela seja feliz, para que ela se sinta vista, para que ela se sinta amada. Então, na verdade, você vai trazer a tua criança saudável ou a tua criança sol, né? Dentro da psicologia moderna, a gente usa esse termo, criança sombra, criança sol. A criança sol é a criança saudável. Então, na verdade, você vai ser uma adulta, com a responsabilidade e a maturidade da adulta, mas em equilíbrio com a tua criança, trazendo a leveza, a espontaneidade, a diversão, a criatividade, né? Então, é muito interessante. Então, olha só, até para você assumir esse aspecto e essa característica da protagonista, da decisão, o que você precisa fazer? Você precisa conversar com as partes. Você precisa conversar com a tua criança. Porque, por exemplo, vou dar de novo, né? Gosto dos exemplos e das analogias. Antes disso, outro ponto que eu queria trazer, o que está intimamente ligado com a decisão? A disciplina. A disciplina, você precisa ter disciplina. Se é uma pessoa decidida, né? Você decide, você sabe onde você quer chegar, você decide que você vai chegar lá, né? Sem dar desculpas e vai alcançar os teus objetivos, trazendo para você o que é inegociável. Então, por exemplo, se você trouxer, eu tenho os meus mantras diários, que eu falo, a minha paz e o meu sucesso são inegociáveis. Se eu trago para mim que a minha paz e meu sucesso são inegociáveis, eu vou fazer tudo para que o meu dia, ao longo do meu dia, eu tenha paz e eu consiga fazer tudo para alcançar sucesso, né? Entendendo o que é sucesso para mim. E aí eu vou fazer tudo, né, que eu posso fazer ali dentro do dia, para eu realmente ir dormir acreditando que esse que foi um dia de sucesso, que foi um dia maravilhoso. Entende? Então, quando a gente traz isso para nossa mente, olha os mantras, né? A minha paz e o meu sucesso são inegociáveis. Então, se eu quero que a minha paz, quero que a minha paz é algo inegociável para mim, eu não vou arrumar desculpa. Eu vou meditar todo dia, vou fazer o meu reiki, vou fazer as minhas preces, porque eu quero estar em paz. Entende? Isso é inegociável para mim. Se o meu sucesso é inegociável, eu vou trabalhar ali para ter sucesso,
nos meus projetos, no meu trabalho, entende? Isso é inegociável. Então você não arruma desculpa. E aí, aquilo que eu falei, a decisão está intimamente ligada com a disciplina. E eu gosto de trazer, meus amores, que a disciplina, diferente com o que algumas pessoas falam, a disciplina não é um dom que você nasce, nossa, essa pessoa aí é disciplinada, ela nasceu com esse dom. A disciplina, ela não é um dom. Eu gosto realmente de acreditar, como tudo na vida, que a disciplina é como se fosse um músculo, sabe? Que você desenvolve. Você desenvolve. Então, a gente pode também desenvolver a nossa disciplina. Só que, claro, para isso, é muito importante a gente conversar com a nossa criança, né? E aí é o exemplo que eu ia dar. Porque, por exemplo, você se determina a acordar, sei lá, todo dia, 5:30 da manhã, para correr, para fazer um exercício antes de ir pro trabalho. E aí você até coloca o despertador 5:30 da manhã. Mas aí o que acontece? O despertador toca e você bota lá no soneca. E aí toca de novo, aí você bota lá no... E aí você fica no soneca, né? E aí você não levanta. Isso aí, o que acontece? É a tua criança ali, por favor, não querendo, batendo o pezinho, não querendo levantar. Lembra? Porque a criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então, enquanto você não acolher essa criança, ela vai continuar comandando a tua vida, né? E de novo, porque é pra você. Porque se tiver que trabalhar, você vai botar 5 horas da manhã, você vai acordar. Por quê? Porque tem um porquê muito forte. Você pensa, não, se eu trabalhar, vou perder o emprego, como é que eu vou pagar a conta? Tem um porquê muito forte. Aí você levanta. Quando você vai viajar, 4 horas da manhã, vai ter um passeio de balão, você tem que acordar 4 horas da manhã. Você vai acordar, porque tem um porquê ali muito forte, sabe? Você quer se divertir, você quer aproveitar ao máximo cada minuto. Então, por que nessas horas você consegue botar a tua adulta e outras horas não, quando é pra você? Cadê? Cadê a tua prioridade? Você se colocando como primeira na tua lista, você se priorizando. Cadê? Cadê? Isso é assumir o protagonismo, sabe? Então, a gente precisa começar a olhar para isso. E amanhã, como eu falei para vocês, amanhã a gente vai fazer o nosso encontro pelo Zoom. Então, quem ainda não está lá no grupo do WhatsApp, aproveita quando eu fechar aqui a live, entra no link da minha bio, entra lá no grupo, porque ainda dá tempo, porque amanhã vai ser o nosso aulão no Zoom, tá? Pra gente fazer prática, vamos falar sobre as feridas emocionais, vamos conversar com essa criança, vamos acolher essa criança, tá? Porque eu quero muito que vocês comecem a adotar esses elementos essenciais na vida de você. Na vida de vocês, autorresponsabilidade, clareza, decisão, né? Ter mais disciplina em relação à sua vida, comprometimento em relação a você. E aí, você tem se comprometido com você mesmo? A gente se compromete com tudo e com todos. E a gente? Sabe? A gente precisa começar a olhar para isso. E aí eu trouxe aqui também um exercício para vocês que eu vou trazer para vocês lá no grupo, mas aí amanhã na nossa aula eu vou explicar melhor como fazer esse exercício, tá? Mas eu vou mostrar aqui só brevemente já para vocês entenderem que legal, que além de abraçar a criança, né, da gente acolher a nossa criança interior. Desi, ótimo, mas e aí? Mas como que eu exercito, como que eu desenvolvo essa disciplina? E aí eu tenho uma ferramenta muito legal, né, que eu recebi, e aí eu
pratico, eu faço já há um tempo. E aí, de novo, é uma ferramenta que eu passei dentro da imersão lá no início do ano e eu vou trazer aqui gratuito para vocês. Então, olha, recebam, que é o mural da disciplina. Amanhã no nosso aulão eu vou explicar melhor como fazer esse mural aqui, ó. Mural da disciplina, com rotina diária, rotina semanal, mensal. Então é bem interessante, tá? Eu quis mostrar aqui rapidinho só pra dar aqui um gostinho, porque amanhã, só para vocês entenderem que amanhã a gente vai ter um encontro muito especial pelo Zoom e eu aguardo vocês no nosso encontro de hoje. Era isso que eu queria trazer para vocês, meus amores. Espero que eu tenha sido contribuição para vocês nessa noite.